Vamos lá. Bom, pessoal, hoje a gente vai discutir um pouco sobre a teoria estruturalista, tá certo? Essa teoria, ela compõe, assim como todas as outras, a trajetória da teoria administrativa, certo? A gente vai fazer algumas considerações aqui importantes sobre essa teoria e também algumas críticas sobre ela. A gente começa fazendo vamos nos situar, digamos assim. A gente precisa saber que a gente está seguindo uma linha do tempo um pouco confusa para alguns, e essa linha do tempo, ela meio que ela promove uma confusão na cabeça daqueles que não estão muito atentos às falas ao longo das aulas, que é o seguinte: nós não seguimos anos conforme o calendário tradicional, né? A gente, quando vai falar das teorias, a gente prefere seguir uma lógica muito mais de agrupamento, de aproximação entre elas, do que efetivamente uma ordem cronológica. Mas cronologicamente falando, aí estão, então, todas as teorias, tá certo? A gente já falou sobre administração científica, teoria da burocracia ou teoria burocrática, teoria clássica, relações humanas, falamos sobre a teoria comportamental e vamos agora falar sobre a teoria estruturalista, tá certo? Que teve início ali no finalzinho dos anos 40, início dos anos 50, certo? Bom, se a gente puder e pode, né, fazer uma distinção entre as teorias, a gente pode considerar o seguinte, que de acordo com a racionalidade da teoria, de acordo com a perspectiva, o paradigma no qual se apoia a teoria, nós temos duas divisões aí, teorias clássicas e teorias contemporâneas. As teorias contemporâneas, digamos assim, são aquelas que estão visualizando a organização, as organizações como um todo, de uma maneira um pouco diferente, com uma ênfase um pouco diferente daquelas teorias que a gente chama de clássicas, tá certo? Uma das principais diferenças não é só a ordem cronológica, tá? Não é a gente fez um recorte na década de 50 e então passou a valer essas teorias mais recentes, não é nada disso, tá? O que a gente tem é somente o seguinte: você começa a perceber a organização de uma maneira um pouco diferente a partir da perspectiva de sistemas, tá? Quando a gente olha para trás e olha para aquelas teorias mais antigas, digamos assim, a gente tem uma perspectiva de sistema fechado. Então, a administração científica, com o homem econômico, o estudo das rotinas, seleção do trabalhador, incentivo salarial, que são, vamos dizer assim, enfoques ou aspectos da teoria, né? A teoria clássica, com a divisão do trabalho, as funções, as técnicas, são todas falas, digamos assim, que caracterizam a teoria clássica, conceito de linha e staff, a teoria burocrática, com normas e regulamentos, racionalidade, formalidade, impessoalidade, profissionalismo, e a teoria das relações humanas, com o estudo da organização informal, como a gente viu, o homem social se opondo ao homem econômico, motivação, liderança e comunicação, conceitos que emergiram nessa época da teoria das relações humanas, e mudança organizacional. Todas essas quatro teorias, certo? Quatro abordagens que encaram as organizações como sistemas fechados. Inclusive, aí a gente tem teorias que se opõem, mas que, de certa forma, se alinham no sentido de considerar as organizações como sistemas fechados, que não sofrem tanta influência ou interferência do meio onde estão inseridas, certo? A partir da abordagem estruturalista, a gente começa a ver uma mudança nessa forma de encarar as organizações, tá certo? E é bem importante deixar claro aqui que a abordagem estruturalista, ela se divide em dois braços. O da teoria burocrática, com ênfase na estrutura, né? A burocracia servindo para tornar a organização excelente, e a teoria agora estruturalista, que dá ênfase à estrutura, às pessoas e o ambiente. Olha só, ela meio que pega, a partir da década de 50, né, por volta da década de 50, ali finalzinho da década de 40, ela pega as análises dos autores da teoria burocrática que estavam tentando conciliar as propostas da teoria clássica e da teoria das relações humanas. Lembrando que a abordagem clássica envolve também a teoria científica. Então, assim, dava ênfase na estrutura, nas pessoas e no ambiente, certo? É uma teoria que tem muita gente que considera que nem é uma teoria estruturalista, que ela é mais um apanhado de ideias de diversos autores
que modelaram algum pensamento. Mas sim, aqui nós vamos considerar como teoria, pois é uma das teorias que também são muito debatidas em administração, tá certo? Então, só para reforçar, da mesma forma que a gente tem a abordagem clássica, que a gente falou lá no início, que é aquela abordagem que reúne os textos, digamos assim, de Taylor e seus seguidores e de Fayol e seus seguidores, né? A abordagem clássica reúne a teoria científica e a teoria clássica. Aqui a gente tem também uma abordagem estruturalista que vai envolver, digamos assim, a teoria burocrática e a teoria estruturalista, certo? A abordagem estruturalista, ela, como a gente já falou, vai se subdividir no modelo burocrático e modelo estruturalista. Um modelo burocrático em busca da organização ideal, ou seja, né, a burocracia funcionando como uma forma de parametrizar tudo que seria feito dentro de uma empresa, de uma organização, colocando ênfase na impessoalidade, a preocupação com a otimização por meio de regras e normas racionais. E a teoria estruturalista, ela já vai ampliando um pouco os horizontes da empresa, considerando que é necessária a burocracia, é necessária a forma, mas essa forma precisa ser um pouco maleável, essa forma precisa ser um pouco adequada a essa relação existente entre a organização e o ambiente que a cerca, tá? E começando a refletir agora que a organização ela se comporta como um sistema aberto, ou seja, ela interfere no meio onde ela está e ela também sofre influência desse meio, ok? A abordagem estruturalista ela vai unir a burocracia, a teoria clássica e a teoria das relações humanas. Para esses autores, o problema é mais complexo e a gente não pode tratá-lo com um enfoque só. As organizações são mais complexas do que as outras teorias quiseram ou propuseram tratar, né? A gente sempre fala que uma das críticas comuns a todas as outras teorias é que exatamente focavam em algo muito específico e não olhavam a organização como um todo. E ainda quando olhava a organização como um todo, poderia cometer o erro de esquecer dos seres humanos. As escolas clássicas têm sempre uma visão única. A visão científica tem um foco na produtividade, a humana na relação entre as pessoas. E a administração não poderia ser assim tão simplista. A proposta da visão estruturalista, como a gente já falou aqui, ela é muito mais abrangente. Ela visa já um sistema aberto, mas a gente ainda não a considera como uma abordagem contemporânea, pois ela não teve, vamos dizer assim, bagagem para isso, seus estudos não foram tão organizados para isso. Mas digamos assim que ela abriu as portas para esse novo tipo de pensamento. Os autores estruturalistas, eles procuram relacionar as organizações com o seu ambiente externo. Nela, tanto a organização formal quanto a informal devem ser compreendidas. Se vocês vão puxarem na memória, vão se lembrar que quando a gente falou sobre a escola do comportamento, quando a gente falou sobre teorias motivacionais, sempre a gente estava falando sobre o indivíduo sozinho e o indivíduo em grupo. E o indivíduo em grupo formal e o indivíduo em grupo informal. A teoria estruturalista ela não deixa de lado a organização formal, que vem da teoria burocrática, né, vem da teoria clássica, mas ela também considera essas estruturas informais que existem dentro das organizações. A teoria estruturalista também inaugura os estudos a respeito do ambiente dentro do conceito de que as organizações são sistemas abertos, né? Ou seja, mantém uma interação constante com o seu contexto externo. É aquela questão que hoje a gente sabe que é muito mais fácil de perceber, mas não há uma organização que consiga se fechar para o mundo. Eu sempre costumo dar o exemplo da Igreja Católica nesse momento, pois é a estrutura administrativa, a organização talvez mais antiga que se tem notícia de que tenha preservado suas bases ao longo dos milênios, né? Inclusive, a sociedade ocidental se organizou em torno da Igreja, com base nos preceitos da Igreja. E isso daí demonstra exatamente a importância que a Igreja tem para a estrutura, para a teoria administrativa. E nesse caso, ela serve também como exemplo, porque até mesmo hoje, vocês veem as declarações que o Papa dá e tal, sofre críticas, porque qualquer declaração tem um impacto, né, quando se trata da Igreja, mas é interessante que
Você vê como a organização Igreja Católica, tá? Não estou desmerecendo nenhuma das outras, mas quem é estudante da disciplina vai saber do que é que eu estou falando. A Igreja Católica está mostrando como até mesmo a igreja é um sistema aberto, né? E está sofrendo influência do meio. Ela é também, a abordagem estruturalista, uma evolução da teoria da burocracia com alguns traços da teoria humana, ou das relações humanas, como a gente já estudou. Buscou estudar não somente as indústrias. O que é que isso significa? Todas as teorias anteriores, vamos dizer assim, elas se davam em contextos, elas surgiam em contextos absolutamente fabris, porque toda organização do início do século XIX era muito voltada, fim do século XIX, até mesmo assim dá para falar, ganhavam muito mais complexidade quando se tratavam de organizações fabris. As fábricas eram as organizações modelo, né? Início de 1900, tudo era voltado para o êxodo rural, né? O pessoal saindo do campo, indo para as cidades, formando ainda maiores agrupamentos, né? E essas pessoas precisavam se ocupar. E elas iam se ocupar aonde? Nas fábricas. Então, ganhava-se muito maior complexidade. Pessoas de diversos lugares, diversas culturas interagindo num ambiente fechado, produtivista. E aí, então, parecia que só existia fábrica. As teorias eram todas fundamentadas em linguagem fabril, contexto fabril. Até que, então, a abordagem estruturalista começou a dar um enfoque a outros tipos de organização. Começou digamos assim, direcionar esforços para mostrar que, olha, organizações não só são fábricas, não. Nós temos outros tipos. E a sociedade está se desenvolvendo nesse sentido. A própria teoria das relações humanas, assim como a teoria comportamental, batia nessa tecla ao afirmar que, com o desenvolvimento de novas organizações, a gente começa a ter, então, uma interação entre outras personagens. Ou seja, agora entra a presença do cliente, por exemplo, a prestação de serviços, né? E isso tudo, então, precisava ser considerado nos estudos organizacionais. Até então, a teoria administrativa havia se confinado aos estudos de aspectos internos dentro de uma concepção de sistema fechado e normalmente focado numa única visão. Ou tratava do enfoque formal ou tratava da estrutura informal das organizações. A partir da análise estruturalista, então, além de conceber diferentes tipos de organizações nas quais o homem se insere e convive com outros, ela também começou a considerar que a organização informal pode também e deve ser considerada para os estudos da teoria administrativa. Enfoques, né? Quais são os enfoques da teoria estruturalista? A gente pode dividir eles em a sociedade de organizações, o homem organizacional, a análise das organizações, ou seja, uma abordagem múltipla, a tipologia, que é aqui onde a gente vai citar os teóricos mais famosos, e a teoria da crise, ou seja, como a teoria estruturalista tratava os conflitos. Vamos lá, começando com a sociedade das organizações. Resgatando o que foi dito há pouco tempo, é possível perceber na teoria estruturalista que ela rompe com o antigo paradigma de achar que a organização só era fábrica. Para ela não é assim. O homem é um homem organizacional. Ele está presente em todo tipo de organização. Onde tem ser humano agrupado, tem uma organização. Rústica, às vezes, mas tem. Então, a sociedade moderna e industrializada é uma sociedade de organizações das quais o homem passa a depender para nascer, viver e morrer. Então, o homem se caracteriza por ser um animal que vai passar por diversas organizações ao longo da vida, influenciando essas organizações e sendo também influenciado. O homem organizacional é aquele que tem flexibilidade, tolerância às frustrações, capacidade de adiar recompensas e desejo permanente de realização. É aquele homem que ele sabe que ele é pai, ele é filho, não é Espírito Santo não, mas empregado, ele pode ser líder, seguidor, a depender da organização onde ele está. E isso daí não era tão bem considerado porque olhava-se muito para o homem profissional, para o homem racional, burocrático, econômico.
ou somente para o homem social, né? Não via essa questão de que o homem é um ser organizacional e que ele exerce diversos papéis e ele está presente em diversas organizações. Flexibilidade, tolerância às frustrações, essa capacidade de adiar recompensas são extremamente características do homem, porque a gente sabe que há momentos de retroceder e há momentos de avançar, que o nosso comportamento nas organizações não é somente pautado nas nossas vontades, a gente precisa saber abrir mão, precisa dar uma corda para depois puxar. Enfim, a teoria estruturalista já discutia essa questão do homem organizacional e essas suas características. Sobrepor o trabalho aos desejos pessoais. Quem é que não consegue concordar com isso, né? Quantos de nós não sobrepomos o trabalho aos nossos desejos pessoais? E isso para obter benefícios, né? Então, essas considerações que o homem faz ao longo da vida, a teoria estruturalista considerava também. E o homem participa em diversas organizações. O homem organizacional é a teoria estruturalista. O homem econômico, lá da teoria clássica, né? Teoria científica, abordagem clássica. E o homem social da teoria humana das relações humanas. Um outro enfoque são as abordagens múltiplas da teoria estruturalista. Ela trata da organização formal e informal, ou seja, ela não vê o estudo das organizações nem como sendo a favor da administração, nem a favor do operário, vamos dizer assim. Nenhum, nem outro, mas os dois juntos. Eu não preciso dividir, nem posso, porque essa interação ela não é estática, ela é muito dinâmica, então não tem como eu conseguir dividir os blocos exatamente dentro das organizações. Recompensas salariais e materiais, como as recompensas sociais e simbólicas. As teorias antes falavam ou o homem é econômico ou o homem é social, e agora não. A gente vê tudo junto, porque, inclusive, o significado das recompensas salariais e sociais e tudo que se inclui nos símbolos de posição, né, como, por exemplo, tamanho do escritório, carros da companhia, é importante na vida de qualquer organização. É interessante que, muitas vezes, os benefícios que as organizações nos oferecem são muito mais interessantes do que o próprio dinheiro que se ganha. O fato de pertencer a uma determinada organização que é considerada respeitada pela sociedade, muitas vezes é mais valoroso do que mesmo receber dinheiro para pertencer ou participar dela. Então, a teoria estruturalista já via tudo isso. E também como os símbolos são importantes, né? Você vai ver isso acontecer quando você chega num determinado escritório e a mesa do patrão é maior, os quadros são da família do patrão. Você não precisa nem conhecer muito bem a estrutura da empresa quando você chega, porque pelos símbolos você já sabe. Todos os diferentes níveis hierárquicos de uma organização. Outra abordagem. Não considerava chefia quem pensa, operário quem executa. Não fazia essa distinção. As organizações elas têm problemas que são classificados, né? Todo problema é classificado nas organizações de modo a gente direcionar para o setor responsável a solução. Então, assim, tem muitos níveis hierárquicos dentro de uma empresa complexa e cada nível desse, cada patamar hierárquico desse vai ter uma série de problemas que podem fazer relação com os outros setores, né? Então, assim, não adianta a gente querer dividir, dizer que quem está lá em cima vai pensar a solução e quem está lá embaixo vai executá-la. Não. Nós temos níveis institucionais, gerenciais e técnicos, né, que são os níveis organizacionais. Análise intra-organizacional e interorganizacional. Preocupa-se com o que acontece externamente, mas que afeta os fenômenos internos. Olha os dias que nós estamos vivendo. A Covid-19 nada tem a ver com o dia a dia, não nada tinha a ver com o dia a dia dessas empresas que a gente conhece. Essas empresas locais. Mas afetou, não afetou? Quem diria que um vírus que surgiu na China, no interior da China, iria hoje afetar o dia a dia, a rotina, a receita, a contratação, a demissão, os pagamentos as despesas, né, de empresas egipcienses. Em outras perspectivas, isso nada teria a ver, porque a organização é um sistema fechado. Nesse caso, não deixamos de considerar na teoria estruturalista esses reforços que um ambiente exerce sobre o outro. Então, o ambiente externo e o ambiente interno estão sofrendo influência mútua. Tipologia das organizações. Amitai Etzioni é o autor
da teoria, é o autor carro-chefe, assim dizemos, da teoria estruturalista, certo? Foi graças aos trabalhos dele que muitos de nós hoje falamos sobre a teoria estruturalista, os seus achados, seus enfoques. Ficou conhecido também por conseguir explorar bem essa frase de que o todo é maior do que a soma das partes, né? Quando se estuda a estrutura de uma empresa, uma organização, ela não pode ser somente definida como uma soma de suas partes, uma soma de setores. A organização é muito maior do que isso. A gente percebe que a organização é muito maior do que a soma de suas partes quando a gente começa a analisar, por exemplo, a influência da organização sobre o meio. Você vê símbolos de organizações em lugares onde ela nem mesmo está. Não tem nenhuma indústria lá, mas ela está presente por meio dos seus símbolos. Então, o todo é muito maior do que a soma das partes da empresa. E isso daí ficou muito claro com os ditames de Amitai Etzioni. E o que é que se defende, né, na perspectiva de Etzioni? As organizações são unidades sociais artificiais, certo? Diferente das naturais, como a família, por exemplo. A família é uma organização social natural, porque é algo que é natural para o homem, né? Digamos assim, ele tem essa natureza e essa condição de, ao atingir a idade adulta, ou mesmo antes, já quando você nasce, você já nasce dentro de uma família. E você pode criar a sua, é algo que é natural, né, da espécie humana. O homem é um ser social, ele conseguiu superar as outras espécies exatamente porque conseguiu organizar-se melhor do que elas em sociedades. Então, as empresas não são naturais, elas são artificiais, é criação nossa. Mas as famílias são organizações naturais, digamos assim. E existem vários tipos de organizações, escolas, presídios, empresas. Né? Para que as pessoas atuem dentro dessa organização artificial, elas precisam, segundo Etzioni, sofrer algum tipo de controle, que podem ser 3, a depender da organização. Ele fala do controle físico, que é o poder coercitivo, a coerção, a força, o poder oriundo do controle remunerativo, né, as recompensas materiais, e o controle normativo, que é o controle moral ou ético. E aí começa a fazer bem muito sentido para quem ainda não estava pegando a ideia de Etzioni, quando ele mostra a descrição desses controles. Né? O controle físico seria exatamente quando as pessoas obedecem porque estão sendo ameaçadas fisicamente, por imposição, medo da consequência. A motivação é negativa e o comportamento é alienativo, ou seja, eu vou não porque eu quero e muito menos porque eu entendo e concordo. Certo? É isso que é uma motivação negativa e alienativa. É você ir sem querer, sem entender por que está fazendo aquilo, ou sem compreender o todo, digamos assim. Controle remunerativo. Esse daí já é um pouco mais suave para aquela galera que é chegada numa grana, porque aí o controle é exercido por recompensa material. O indivíduo ele vai se sentir interessado na medida em que os seus esforços lhe deem uma vantagem ou compensação econômica. E aí, nesse caso, quem paga a você exerce sobre você um determinado tipo de controle. E o controle normativo, que é o controle moral ou ético, né? Como está bem na figura, a nossa bússola é nossa moral. O controle é baseado em símbolos ou valores sociais. O indivíduo vai atribuir valor à missão da organização, ao trabalho dentro dela, cumprindo da melhor forma possível, porque ele acredita nesse trabalho. Por exemplo, um trabalho voluntário cai dentro desse controle normativo. Eu sinto que eu preciso colaborar com essa empresa porque eu valorizo e acredito no trabalho dela. Certo? E olhando, então, nessa perspectiva de quadro, a tipologia fica muito mais clara, né? Acredito eu, para vocês vai ficar também. Um tipo de poder coercitivo, tipo de organização coercitiva, porque ele coloca essas classificações, tá? O tipo de organização coercitiva. Poder coercitivo, controle, prêmios ou punições. Ingresso e permanência. Por que os indivíduos entram nesse tipo de organização ou permanecem nela? Por coação, a força, por imposição ou por medo. Eles se envolvem de uma forma alienativa, muitas vezes pautada no medo. Um exemplo, prisões, penitenciárias, enfim, cadeias. Uma organização normativa tem o poder normativo, pautado num controle moral ou ético.
eu ingresso numa organização assim e permaneço lá por convicção, fé ou ideologia. Meu envolvimento se dá no nível moral e motivacional, como, por exemplo, igrejas, hospitais, principalmente nessa época de agora, né? E uma organização utilitária, um outro tipo que Etzioni classifica. Ela tem um poder remunerativo. Olha aí, você já pega aí. Ela é utilitária porque ela, né, tem esse fim utilitarista mesmo. As pessoas participam porque vão atrás de algum interesse, alguma vantagem. Né? O controle é incentivo econômico, dinheiro, muitas vezes, não todas. Pode ter um outro benefício econômico aí. Ingresso ou permanência por interesse, por vantagem percebida. Enquanto tem vantagem para mim, eu estou nela. Quando não tiver mais, vou embora. Envolvimento calculativo, frio, calculista, como alguns dizem. Então, assim, eu vou me envolver, me engajar, mas sempre fazendo a conta de que está valendo a pena. Quando não valer mais, eu não me envolvo. Exemplo, empresas. É só isso que vai motivar e tal? Não, gente. Mas isso é o que a tipologia de Etzioni caracteriza. E você pode achar que tem outros tipos de classificações. A gente desenvolve um estudo sobre as teorias exatamente para ter a nossa perspectiva, tá certo? Não é para dizer que isso é único e, vamos dizer assim, sem questionar que nós vamos seguir. Um outro tipo veio dos estudos de Blau e Scott, certo? Blau e Scott, eles se juntaram para definir, né, caracterizar outros tipos de organizações baseadas em uma outra perspectiva. A diferença dessa tipologia é que ela vai enfatizar a força do poder e influência do beneficiário, porque para eles, todas as organizações têm um grupo de pessoas que se beneficia delas. E aí você tem que analisar quem são essas pessoas e o que é que elas ganham, né, a ponto de poder interferir na estrutura e nos objetivos da organização. Empresa não, organização. E aí a gente tem esse quadro aí para fazer mais claramente a distinção. Vamos lá. Pegando o beneficiário principal, né, o grupo de pessoas que vai ser mais beneficiada para caracterizar, então, a organização. Uma organização que tem como beneficiário principal seus próprios membros, ela é um tipo de organização de associação de benefícios mútuos. Essa é a tipologia. Essa coluna do meio é a tipologia de Blau e Scott. Associação de benefícios mútuos é o tipo de empresa que o beneficiário principal é o próprio membro da organização. Qual é o exemplo? Associações profissionais, sindicatos, cooperativas. Porque quem é o principal beneficiário? Os membros da organização. E ela tem como característica ser uma associação de pessoas com benefícios mútuos. Entendido? Proprietários ou acionistas como beneficiário principal seriam quem? As organizações de interesses comerciais. Os proprietários ou acionistas são os principais beneficiários. E nesse caso, a gente tem como exemplos sociedades anônimas, empresas familiares, enfim. Beneficiário principal, clientes. Que tipo de organização seria essa? Organizações de serviços, como hospitais, universidades ou igrejas. E o público, em geral, a gente pode caracterizar como organizações de Estado, e, nesse caso, seriam as organizações militares, correios, saneamento básico, organizações jurídicas, enfim. Essa é a tipologia de Blau e Scott, ok? A teoria estruturalista também trata dos conflitos organizacionais. Oi, Carlos. De uma maneira até interessante, com maturidade, né? Existem conflitos e dilemas organizacionais que vão provocar tensões e antagonismos, ou seja, oposições, envolvendo aspectos positivos e negativos, mas cuja resolução pode conduzir à inovação e mudança. Olha aí, quem é da disciplina de empreendedorismo e inovação, veja como a teoria estruturalista já dá um gancho para fazer alguma reflexão. Eles dizem, os estruturalistas, que não há harmonia de interesses entre patrões e empregados. Aí, ó. Né? Tirem suas conclusões aí, façam suas críticas. Não tem como haver alinhamento, porque são posições antagônicas. A teoria clássica dizia que tinha como a gente se alinhar como patrões e empregados e tal, era uma visão, uma perspectiva só, os ganhos eram diferentes. Mas na estruturalista, isso daí não é defendido. E nem que a harmonia tem que ser preservada a qualquer custo. Essa harmonia, ela muitas vezes ela é quebrada quando
se envolve uma causa trabalhista. Aí você começa a ver que, de fato, os objetivos, os interesses e os lados não são os mesmos. Para os estruturalistas, os conflitos, embora nem todos desejáveis, ou seja, alguns deles são desejáveis, né, são elementos geradores de mudança e de inovação. Em qual perspectiva? Veja só, o conflito está ligado à mudança, porque mudanças vão gerar conflitos. Quando você está em uma organização que está naquele mantido o status quo, mantido o que já era, e vem uma mudança, essa mudança gera um conflito, gera um desconforto entre as pessoas e elas começam a ver isso com bons ou maus olhos. E isso já coloca as pessoas em lados opostos. E isso daí vai gerando, então, mais conflito, inclusive dentro dos próprios lados opostos. Conflitos entre funcionários e clientes, por exemplo, levam ao aparecimento de novas práticas e técnicas. É a colaboração que muito cliente inteligente dá. Critica por meio de um conflito, né, por menor que seja, mas que promove uma mudança, uma inovação, uma melhoria na prática ou na técnica da organização. E essa melhoria vai evitar ou vai resolver os outros conflitos que poderão surgir. E, nesse caso, reduz temporariamente, pelo menos, as tensões ali existentes. As organizações, para os estruturalistas, também se defrontam ou se confrontam com dilemas, os chamados trade-offs. Em administração, a gente tem um conceito de trade-off que vale para qualquer tipo de organização. Isso implica dizer que, para toda escolha que eu faço, eu vou estar abrindo mão de alguma coisa. Certo? Então, nas organizações, para cada decisão que a gente toma, você está desconsiderando e deixando de lado, nem é desconsiderando, é deixando de lado algum outro benefício. Não dá para ter tudo, eu vou ter sempre esses dilemas. E aí, os conceitos de conflitos e dilemas permitem a compreensão do processo de mudança gerados internamente na organização. Seja por um conflito, seja por um dilema, que ao serem resolvidos vão provocar uma mudança, dessa mudança vem uma inovação. Um processo de inovar vem muitas vezes de um conflito, de um dilema. Um conceito também interessante na teoria estruturalista é o de ambiente organizacional. Não é muito um enfoque, mas é um conceito debatido pelos autores. As organizações, elas existem em um mundo humano, social, político e econômico, certo? Elas estão em um contexto que a gente chama de ambiente. Chama de ambiente o espaço onde a organização está. E esse espaço, tá, físico, ele se dá num contexto humano, social, político e econômico. Ambiente é tudo que vai envolver externamente a organização e, por isso, vai fazer influência sobre ela, vai ter influência sobre ela. Os estruturalistas inauguram um novo ciclo na teoria administrativa. É o que a gente vinha falando desde o início. Eles começam a se desprender daquilo que ocorre dentro das organizações somente para olhar o contexto, para olhar o ambiente. Então, toda a estrutura organizacional sofre influência externa. Isso a gente já tem essa convicção hoje. Mas em 1950, que foi quando começaram a refletir sobre isso, era tudo muito novo. E as pessoas estavam começando a olhar para isso daí. O próprio conceito de globalização, gente, pode ser utilizado nisso, porque, apesar de ser batido, quando a gente olha para as sociedades como as nossas aqui no interior, como a gente sofre a influência da globalização, né? O que os meios digitais, as mídias sociais estão fazendo conosco, com a nossa cultura, né? A ênfase no ambiente, então, começa aqui, certo? Um outro conceito interessante é o de estratégia organizacional. E aí os estruturalistas, eles começam a trazer discussões sobre esse tipo de comportamento organizacional, de estratégia organizacional. Existe a estratégia da competição, né, que é um sistema de relações e disputa por recursos, talvez seja o conceito mais conhecido em ADM e outras ciências, né? O cliente ou compradores ou ainda os membros potenciais de uma organização, eles estão sempre em uma espécie de competição. Ajuste ou negociação pode ser uma medida adotada, né, para um comportamento alinhado. A gente vai entrar num ajuste ou numa negociação visando, né, um benefício futuro, uma vantagem futura enquanto organizações, e isso daí se dá no ambiente externo, né? No ambiente externo, a organização também vai cooptar ou cooptar. Nesse caso, cooptação, gente, é quando a gente mexe com a liderança de uma organização de maneira que foge aos processos formais, inclusive.
É você seguir algo ou alguém por uma escolha que se deu fora de um processo formal. A cooptação é o processo de absorver novos elementos estranhos na liderança ou no esquema de tomada de decisão de uma organização. É fugir, vamos dizer assim, aos parâmetros ou à racionalidade interna da empresa. A gente começa a tomar decisões olhando um pouco para fora também. E coalizão. Coalizão refere-se à combinação de duas ou mais organizações para alcançar um objetivo comum. Nesse caso, isso é mais pontual do que um ajuste ou negociação. É para algo mais a curto prazo, num período menor de tempo, tá certo? A coalizão, ela se dá de maneira mais rápida, vamos dizer assim, mais abrangente, porque pega duas ou mais organizações. Algumas críticas podem ser feitas sobre a teoria estruturalista. No caso, convergência de várias abordagens divergentes. Para muita gente, essa teoria ela não cola porque acredita-se que muitas teorias diferentes não podem ser alinhadas ou exploradas de maneira pacífica, tá certo? E aí isso é uma das críticas que surgem. A outra crítica seria a ampliação da abordagem. A gente começa a falar que está ampliando demais uma abordagem que era para ser mais específica. Dupla tendência teórica, eu olho para um lado, olho para o outro. Então, assim, o meu enfoque é em mais de uma coisa. Isso é meio contraditório. Análise organizacional mais ampla. É uma crítica que se faz porque ela começa a romper com aquela visão mais especializada ou especialista, sintética, né? Começa a olhar a organização como um todo, uma visão mais ampla da empresa. Tem gente que acha que isso daí não cabe. Inadequação das tipologias organizacionais. Ora, todo mundo que criar uma teoria ou uma forma de caracterizar algum fenômeno vai sofrer essa crítica, né? Alguém vai dizer que os tipos de organizações de Amitai Etzioni ou de Blau e Scott não servem para todas as organizações. Mas aí é uma questão de perspectiva e de que eles colaboraram com a teoria. E que era apenas uma teoria de transição e de mudança, que ela não pode ser considerada como as outras, porque vamos dizer que foi um momento onde o mundo estava começando a virar os olhos para uma outra abordagem. Então, isso daí foi uma teoria de transição, é uma teoria menor. Há quem considere como se nem fosse uma teoria como as outras, que é somente um movimento de mudança da perspectiva da teoria administrativa. Bom, essa foi a teoria estruturalista. Eu espero que tenham entendido. A gente vai abrir o espaço para discussão, tá certo? Veremos outras teorias mais adiante e espero que vocês tenham compreendido esses preceitos. Lembrando que não é para dizer que essa é a melhor ou pior, mas somente para situá-la dentro de toda a história da administração.